Povo de Deus, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Irene da Cunha e aqui nós aprendemos coisas da vida à luz da palavra. Se você gosta disso, você está no lugar certo. E o nosso tema de hoje é obediência ou sacrifício. Para o nosso tema, nós vamos ler no livro de Amós, no capítulo 5, os versículos 21 ao 23, que nos diz assim: Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, porque não ouvirei a melodia dos seus instrumentos. É uma palavra sobre o povo de Deus, o povo de Israel, que serviam a Deus e, ao mesmo tempo, queriam agradar aos deuses, ao propósito dos próprios corações. E Deus falou para aquele povo: eu aborreço as vossas festas, eu não estou me agradando. As vossas assembleias, os vossos encontros solenes não me dão nenhum prazer. Ainda que ofereçais holocausto e ofertas, não me agradarei delas, nem me atentarei para as ofertas pacíficas, que eram votos, ações de graças ou ofertas voluntárias. Eram pessoas que queriam comprar Deus com seus bens, queriam se compensar dos seus erros, oferecendo sacrifícios do melhor, claro. E Deus diz aqui no versículo 23, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, ou seja, afasta de mim esse barulho, essa algazarra. Vocês até têm voz bonita, até sabem cantar, mas isso não passa de um barulho, de um estrondo, de um ruído para Deus. Porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Até os instrumentos eram ungidos para adorar a Deus. Mas Deus disse: eu não quero ouvir nem o som do instrumento, porque o que sai daí não está saindo para me adorar. Nós sabemos que na Bíblia tem histórias sobre os músicos, sobre tocadores, e Davi era um deles, que quando o rei Saul foi possuído por um espírito mau da parte de Deus, porque ele desobedeceu a Deus e Deus permitiu, ele pediu para que os seus servos fossem buscar alguém que soubesse tocar. Mas esse tocador tinha que ser um tocador diferente. Esse tocador tinha que ser aquele tocador que quando tocava, a melodia subia e Deus recebia. E a história nos diz na palavra de Deus que quando Davi tocava a sua harpa, os espíritos imundos saíam, ou os espíritos maus saíam de Saul. Então, Deus disse para aquele povo: eu quero um coração sincero, eu quero obediência e não sacrifício. E Deus usava profetas para falar com aquele povo, e eles não ouviam. Em Amós 5:10 diz assim: aborrecem na porta ao que os repreende, abominam o que falam sinceramente. Ei, meu filho, se você é um profeta de Deus, tem compromisso com a verdade e com a sinceridade, se prepara que você vai ter alguns inimigos aí que se diz amigos de Deus. E aquele povo não obedecia a Deus. Eles preferiam oferecer seus sacrifícios gordos, caríssimos, valorosos. Deus não agradava. O rei Acabe, em 2 Reis 22, tinham que ir a uma peleja, e para isso ele consultava os profetas para saber se eles podiam ir ou não, se seriam vitoriosos ou não. Então, eu vou ler aqui para nós, que diz assim, no versículo 6 de 1 Reis 5. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse: irei à peleja contra Ramote Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na sua mão. Só que ele conhecia quem ele era. Ele sabia das suas atitudes. Ele sabia que ele não estava andando conforme a vontade de Deus. E aí, no versículo 7, ele diz, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor? Olha a diferença, tinham quase 400 homens, mas eles conheciam e sabiam quem eram os profetas. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor a qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço. Ei,
Tem um profeta aí que é profeta de Deus, tem compromisso com a verdade e é sincero. Porém, eu o aborreço e eu não gosto dele. É uma pessoa que me incomoda, é uma pessoa que me ofende, porque eu estou errada e eu não gosto de ouvir a verdade. Nos nossos dias não é diferente. Temos pessoas assim, líderes, homens de Deus, ordenados para caminhar na frente do povo, mas que não gosta de ouvir a verdade, que não gosta de ser exortado, que não gosta de ser corrigido por Deus. E quando Deus manda um profeta, ele só falta pegar, amarrar pelo pescoço e jogar no fundo do mar. E o rei disse, porém eu aborreço porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este eu conheço. Aqui não está escrito eu conheço, está escrito assim, ó, este é Micaías. Mas eu estou conjecturando para que você entenda. O rei sabia quem era Micaías. Ele disse, eu o aborreço porque nunca profetiza bem de mim, só mal. Este é Micaías, filho de Ilá. Eu conheço quem é ele, eu sei quem é a família dele. Mas eu não gosto que ele fala para mim, porque ele só profetiza mal. Sabe o que é mal? Conserta, volte-se para Deus, muda os seus caminhos, haja diferente. Isso incomodava. E ele disse, eu conheço, tem um homem de Deus por aqui, mas ele não me agrada. E quando nós escolhemos obedecer a Deus, nós nos tornamos pedra no sapato de alguns, fumaça nos olhos, vinagre nos dentes, passamos a ser aquela pessoa insuportável, minha gente. Se você é um escolhido de Deus, é um profeta de Deus, comprometido com a verdade, com a sinceridade, saiba que você não será bem-vindo em muitos lugares que se diz casa de Deus, casa do pão, porque o pão que é oferecido lá é levedado, tem fermento na massa. Mas a Bíblia nos diz que Micaías foi chamado, né? O rei mandou buscar lá Micaías, mas o mensageiro que foi buscar já falou para ele, olha, os outros profetas profetizou assim, e você não faça diferente, e você não fale diferente dos demais. E Micaías foi até o rei, e a palavra dele foi essa, vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Versículo 14 do capítulo 22 de 1 Reis. E ele disse, eu vou falar só a verdade, somente a verdade e nada além da verdade. Eu vou dizer o que Deus quer que eu diga. Só que ele chegou lá e foi irônico. Quando o rei perguntou para ele se ele podia subir ou não aquela peleja, ele respondeu, sobe e serás próspero, porque o Senhor o entregará na sua mão. Mas o rei percebeu a ironia, sabe por quê? Porque o rei sabia quem ele era. O rei se conhecia, sabia as suas atitudes. E o rei ficou bravo com ele, porque ele sabia que Micaías naquele momento estava sendo irônico com ele. E aí ele pediu para que Micaías, o profeta, falasse a verdade. Micaías profetizou a verdade. Vai ser uma tragédia. Depois vocês leiam aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 22, e vocês vão ver o desenrolar dessa história. O final foi trágico, teve morte. O povo sofre quando o homem de Deus, aquele que está na frente, não obedece às ordens do Senhor. Que Deus continue nos abençoando. Que Deus nos dê graça para que possamos ter prazer em obedecer e não oferecer sacrifícios, porque o que Deus quer não é o nosso sacrifício, Ele quer a nossa obediência. E quando nós obedecemos, o Senhor ordena bênção e vida no nosso trabalho. Por onde nós passamos, o Senhor abençoa. Aonde colocamos a nossa mão, o Senhor prospera. Então, volte-se para Deus, obedeça ao Senhor, que Ele cuidará de ti, Ele cuidará da sua família, Ele cuidará do seu rebanho, Ele fará coisas tremendas na sua vida através da obediência. Que Deus continue te abençoando. Se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixe o seu joinha, ative o sininho para ser notificado
todas as vezes, é a primeira opção, quando você aperta no sininho vai aparecer todas, marca lá para que você seja notificado todas as vezes que for postado um vídeo novo aqui no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.